Ariel pode jogar a semifinal do Campeonato Pernambucano contra o Náutico no domingo, dia 22. Essa é a informação do momento. O atacante argentino de 38 anos voltou do exterior, onde estava fazendo tratamento especializado para se recuperar totalmente da tendinite, que o afastou no início dessa pré-temporada de 2026, e chegou dizendo que está curado. Ele simplesmente cravou: estou curado. Conversou com o interino Fábio Cortez e com o departamento médico do clube, e inclusive reintegrado as atividades a partir desse domingo no Santa Cruz. E aí começa um grande debate se Ariel tem que estar em campo ou não tem que estar em campo contra o Náutico no dia 22. Lembrando, ainda falta uma semana para a partida. Existe ainda tempo hábil para questão física, ritmo de jogo, até mesmo simulação de movimentos, que é muito importante, principalmente para uma lesão como essa de tendinite. Torcedor tricolor, torcedor coral, se você fosse o Fábio Cortez, você colocaria Ariel, independente de qualquer coisa, para enfrentar o Náutico agora? É um debate importante de se ter aqui, e eu peço inclusive para você deixar aí nos seus comentários se você acha que ele tem que voltar já, ou calma. Até porque, gente, vamos lembrar, Ariel tem 38 anos, não é um jovem, não é um menino. Mais do que isso, é um jogador que chega para o time do Santa Cruz no final do ano passado para a fase de mata-mata da Série D, ajuda, tem um gol muito importante contra a América de Natal, o torcedor do Santa que não olha para isso está sendo ingrato. Mas efetivamente, em números, minutos, em campo, é muito pouco para um jogador que a gente esperava muito. Eu digo minutos, não entrega, não dedicação. Durante as 5 partidas em que ele esteve em campo, depois de voltar do futebol da Indonésia, um nível muito questionável de campeonato, para vir para cá na fase de mata-mata de Série D, ele entrega, ele mostra raça, ele mostra faro de gol para fazer o gol tão importante para a história do clube, em relação a essa campanha do acesso da Série D do ano passado, mas a minutagem é baixa, são apenas 5 jogos. Ele convivia muito com um problema na panturrilha. Esse problema veio perseguindo o Ariel, assim, da reta final da carreira dele, desde os tempos de Internacional. Enfim, um jogador muito rodado, passagem por Penharol também. Agora, os 38 anos dele fazem a gente pensar um pouquinho com calma e planejamento em relação a esse retorno. Porque quando virou o ano, muita gente falou, bom, esses 30 dias, essas férias, mais de 30 dias, férias, pré-temporada, vão fazer muito bem para o Ariel. Ele vai poder ganhar ritmo de jogo, vai poder vencer de vez a questão com o problema na panturrilha, mas ele tem o tal problema da tendinite na perna que não consegue largar, e aí faz com que o Ariel, inclusive perca todos os jogos desse campeonato pernambucano, Então, assim, é brecha para Quirino. Foi assim que Quirino chega, com o status de um cara que pode substituir Ariel. Só que a gente está aqui debatendo sobre esse possível retorno dele já para o Campeonato Pernambucano, já para a semifinal contra o Náutico, fala muito mais sobre a necessidade, a urgência por um mau desempenho do Quirino do que um clamor pela chegada pelo retorno de Ariel. Essa que é a realidade, porque se Quirino estivesse fazendo gols, se Quirino estivesse com uma constância, se não tivesse em atrito com a torcida, certamente a gente estaria já cravando aqui, paciência, calma, vamos esperar. Só que como o Quirino não corresponde, como os gols saíram só contra o jogo contra o Jaguari lá na estreia, como ele está numa seca de 4 partidas, já tinha ficado numa seca de outras 4 partidas, como o Quirino bateu boca com o torcedor na saída da Arena de Pernambuco, tudo isso acaba fazendo com que o cenário para um retorno de Ariel seja necessário. E essa aceleração, essa urgência grite cada vez mais. Eu vou deixar minha opinião para você, torcedor. Eu acho temerária demais a volta de Ariel agora, sem que ele esteja no mínimo com 60%, 70% de condições. Explico por quê. Acho que Ariel é um jogador que pode ajudar muito o Santa Cruz se a gente pensar no macro, se a gente pensar na temporada inteira. Todo mundo que me acompanha por aqui sabe que eu valorizo demais o Campeonato Pernambucano, e a prova disso é que há algum tempo eu estou pedindo treinador efetivo, rápido, para tentar disputar o Campeonato Pernambucano.
Há algum tempo eu pedi a demissão de Marcelo Cabo antes dele cair, porque eu achava que o tempo estava passando e aí isso estava custando caro, estava custando a classificação e custando performance no Campeonato Pernambucano. Eu vim aqui também, cobrei diretoria de reforços para o Campeonato Pernambucano antes que o prazo se encerrasse. Ou seja, eu sou um cara que defendo muito o Santa Cruz forte no Campeonato Estadual, porque acho que o Santa precisa voltar a conquistar a competição. Isso passa uma confiança para o torcedor, enche o peito do torcedor de orgulho e dá a cabeça erguida para disputar a Série C. Só que nesse caso específico de Ariel, eu acho que a paciência tem que reinar. Porque pode estourar um jogador. Ele não é um jogador de 24 anos, não é um jogador de 25, 26 anos. Eu sei, torcedor, que nesse momento que você está ouvindo isso, você está falando, tá de brincadeira, mas olha o Quirino. Então, volto a dizer, a gente só está clamando pela volta precipitada, acelerada, porque Quirino não está correspondendo. Essa aqui é a realidade. Só que por que não testar Renato, testar Viniora, ter a chance de se estourar o Ariel, gente, é grande. Por mais que ele tenha voltado falando que está curado, eu acho que na verdade assim, os próximos 3, 4, 5 dias que antecedem ao jogo contra o Náutico, eles são determinantes para entender se ele terá alguma condição de pelo menos estar no banco de reservas. E essa seria a minha saída para essa situação. Se fosse Fábio Cortez, começaria o jogo com o Ariel no banco de reservas. 90 minutos é impensável, 45 é impensável, tá? Um tempo inteiro eu acho muito difícil, é um retorno complicado, tendinite na perna, o corpo sentiu demais esse tempo parado. Essa é a realidade, gente. A gente precisa jogar franco com o torcedor, com você aí, que eu sei, eu também quero que ele volte logo, porque Quirino não tá bem, porque ele é melhor que Quirino, porque ele tem faro de gol, porque ele pode ajudar, vai fazer os seus 4, 5, 6, 7, 8 gols na Série C, com certeza, até gol, de repente, contra o Náutico que ele vai fazer. Mas tem que ter paciência, porque eu prefiro ter o Ariel a temporada inteira, do que correr um risco de novo estourar a panturrilha dele, de novo a tendinite gritar, e aí a gente vê que ele não estava curado. E aí, por esse erro, se pagar muito mais caro de não ter o jogador na temporada inteira, e ouso dizer, gente, talvez seja a última temporada do Ariel como jogador profissional. Ele tem 38 anos. Com tantas lesões, é muito complicado a gente imaginar um Ariel jogando 2027 com 39 anos. Essa é a realidade e o Santa precisa entender isso também. Então, torcedor, se você está comigo, você bota aqui nos comentários. Se não está também, vamos debater, vamos discutir. Ariel tinha que ser titular, mesmo que não esteja 100%, tem que ser titular contra o Náutico, nesse segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, lá nos Aflitos? Se você acha que sim, coloca aqui nos comentários. Se você curte o trabalho, gosta de análise do Santa Cruz, um acompanhamento diário, se inscreve aqui no canal, espalha para todo mundo, ativa sininho, deixa o joinha, deixa o like, para que o trabalho possa continuar. E é isso. Bom carnaval!